Boa tarde, já quase boa noite, né? Mas quem acompanha a gente pela internet pode ser bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. E hoje nós estamos recebendo aqui mais um convidado. Com muita alegria estamos recebendo aqui um jovem político, Manuel Davi. Ele que foi prefeito de Tietê, e um prefeito muito jovem. Agora que o pessoal vê o Manuel Davi aqui, tem muita gente que fala, poxa, mas esse menino, né, tem cara de menino ainda. Boa tarde, Manuel Davi, prazer em recebê-lo aqui no nosso Linha Aberta. Boa tarde, Wander Luiz, boa tarde, São Roque, boa tarde, Linha Aberta, é uma alegria estar aqui, quero agradecer a equipe do Giro Mix aqui também por estar nos dando esse apoio, esse respaldo. É um prazer imenso poder prestigiar seu programa. Eu, como estava ali falando, sou seu fã. Você acompanhava lá na Jovem Pan? Na época de quando você cobria os... Torce para quem? Sou corintiano, né? Corintiano? Mas ninguém é perfeito, né? É. Então, a gente sempre tem que ter algum defeito. Que o meu seja esse, ser corintiano. Você acha que é defeito ser corintiano ou não? Alguns acham, né? Como é que faz o político quando vai pedir voto? O pessoal, e o Corinthians? Aí se fala bem do Palmeiras. Eu sou corintiano, mas sabe que eu gosto. Eu falo assim, olha, eu sou corintiano, mas minha mãe é São Paulina. Então eu nasci de um ventre São Paulino, então não posso falar mal de São Paulo. E tenho grandes amigos palmeirenses, né? Então eu, como bom político, eu me preservo em qualquer debate político, mesmo porque, apesar de ser um ouvinte assíduo seu durante toda a sua carreira, eu nunca fui um fanático por futebol, né? Então acabei sempre tendo uma postura mais discreta. Claro que a gente gosta de encher o saco quando a gente ganha, né? Mas quando perde, a gente não, essa brincadeira saudável. E José Fernando, eu falei que ele... Você tem quantos anos, o Manuel? Eu chamo mais você de Manuel, mais de Davi. Eu tô com 33 anos. 33 anos. Né? Fui vereador com 23 anos. Se foi vereador com 23... E prefeito com 27 anos em Tietê. Né? E agora eu tenho 33 anos. Poxa. Mas Manuel Davi, a gosto do freguês. Manuel Davi, mas o nome completo é Manuel Davi Korn de Carvalho. Opa, é isso aí. Zé, novo em 27 anos ter sido prefeito. Pois é, boa noite a todos, né? É um prazer recebê-lo. E é sempre bom ver assim sangue novo, mas novo mesmo, né? Que muito bom. E novo já com novo, exato, e com currículo de gente grande, né? De gente já de mais idade. Quer dizer, pelo que eu vi, é que desde os 13 anos está envolvido na política, com 23 já era vereador e com 27 prefeito. E, quiçá, com 33... Agora você está buscando se quer ser deputado estadual. Se lançou sua pré-candidatura a deputado estadual. Eu sou do PSD, né, Partido Social Democrático. É um partido que nasceu em 2011. Eu fui eleito prefeito já pelo PSD, fui um dos fundadores, escolhemos 4.000 assinaturas lá em Tietê para a fundação do PSD, para colaborar com a fundação do partido. E eu tenho feito um trabalho regional muito grande já há algum tempo. Quando prefeito, eu já fui eleito até por unanimidade, inclusive o ex-prefeito de São Roque, Daniel, da padaria, que é um amigo muito querido, foi um dos meus cabos eleitorais naquela época, para me eleger o vice-presidente da região metropolitana, do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana de Sorocaba. E também fui fundador e presidente durante os 4 anos da AMINT, que é a Associação dos Municípios Integrados do Médio Tietê, que são 13 municípios ali em torno de Tietê. Então é Tietê, Cerquilho, Laranjal, Porto Feliz, Jumirim, Boituva, Iperó, Capivari, Rafar, Quadra, Cesarolange, Conchas e Pereiras. Bom, mas quando você começou a falar cidades, eu lembrei daquele pagode, né? Que pagode pra gente, música sertaneja, né? Que agora também no samba, né? E tinha como que era Negrinho Parafuso. Isso. E aí que ele fala, né? Sorocaba, Tietê. Fala um monte de cidade assim, né? Comecei a lembrar Pereiras, dessa música aí, né? Que e pegou toda essa região aí. E eu fiz um trabalho enquanto prefeito, sempre visando o melhor, não apenas para a cidade de Tietê, mas para toda a nossa região. Até por uma certa carência que nós temos aí de representatividade junto ao governo estadual e até mesmo o governo federal. E devido ao bom relacionamento que eu sempre tive com pessoas que ocupam boas funções, importantes funções, me facilitou muito esse trabalho e ajudar muito. E quando eu saí da prefeitura em 2016, dia 31 de dezembro de 2016, eu já saí incumbido dessa missão. Porque eu modéstia à parte, Ivan, eu sou uma pessoa extremamente vocacionada. Eu realmente acredito na política. Acredito que é através dela que efetivamente nós vamos fazer a diferença e vamos mudar alguma coisa nesse país. Né? Porque eu venho do terceiro setor, como o senhor falou, eu comecei com 13 anos, como voluntário num asilo em São Paulo. Em São Paulo? Eu morava em São Paulo, sou nascido na cidade de São Paulo,
e estudava no colégio judaico, lá na Vila Mariana, chamado Colégio L. Peretz, e fiz um trabalho aos 11 anos um trabalho de cultura judaica sobre as entidades filantrópicas da comunidade judaica em São Paulo. E o meu tema foi o Asilo dos Velhos, lá Golda Meir, que era muito próximo, inclusive, da escola. E esse trabalho me deu a possibilidade de até suprir uma certa carência, porque eu não conheci nenhum dos meus dois avós. Meu nome, inclusive, é Manuel Davi, por isso. Meu avô paterno era Manuel e meu avô materno Davi. E então, poder conversar com aqueles velhinhos, com aquelas pessoas mais experientes, Troca de experiência. foi algo que me completou muito, sabe? Então, só que acharam que eu era muito novo. Falaram, você é muito novo? Daqui uns 2 anos você volta. Se volta depois. Né? E com 13 anos, fiz 13 anos, fiz meu bar mitzvah, né, que é a primeira comunhão judaica, e voltei lá e comecei meu trabalho. E no primeiro momento me colocaram até na biblioteca, escondido, porque falaram, esse menino aí não vai durar muito aqui, né? Porque vai vir 1, 2 vezes e já vai sumir. E eu, firme, né? Graças a Deus, sempre fui muito responsável. E em 1 ano eu já estava ajudando até a dar banho quando fosse preciso. Então, com 15 anos, eu recebi o Prêmio Voluntário Jovem do Ano Internacional do Voluntariado, que foi 2001, e fui convidado a ser o coordenador do Voluntariado Jovem do Estado de São Paulo. E fiz um grande trabalho de divulgação do trabalho do terceiro setor, da importância do trabalho para outras pessoas, mas principalmente para quem pratica. Porque não existe nada mais gratificante do que você poder ajudar o próximo, ajudar quem realmente precisa de uma forma totalmente voluntária, de uma forma totalmente... isso dignifica, né? A gente fica exaltado. E eu fiz esse trabalho divulgando, mostrando que o jovem também podia ser voluntário. Então, quando se falou disso, eu lembrei de uma coisa. Um dia eu estava lá na rádio, na Jovem Pan, aí ligou um rapaz, né, que... Como é que chamava o nome? Ele é Gabriel, deixa eu lembrar o sobrenome dele aqui, poxa, esqueci o sobrenome dele. E ele falou assim para mim, será que você não faz um favor? A gente lá na comunidade judaica tem uma maratona, uma disputa, uma gincana. E uma das gincanas é que tem que se falar o nome da nossa equipe no rádio. E aí ligou, sabe que você não pode mandar um alô para a turma que está participando da gincana, tal, que contava a ponta? Ele falou, isso vai ajudar. Aí num dos giros do placar eu falei, olha, está acompanhando a gincana, a equipe e tal, que ajudou para eles ganharem pontos lá. Vocês têm esse tipo de gincana? Provavelmente era alguma gincana de algum desses grupos de jovens e tal. Né? Mas só para concluir o raciocínio, com esse trabalho no terceiro setor, eu vi que, infelizmente, ele é paliativo. A gente não muda a vida de ninguém, não faz um trabalho efetivo com trabalho social. A gente diminui as diferenças, ameniza os problemas, mas a gente só muda a vida efetivamente das pessoas como um todo através da política pública. E só se faz política pública através da política partidária. E foi aí que eu me enveredei para a política e resolvi. No primeiro momento até achei que, devido à falta de apoio familiar, porque eu nunca tive nenhum parente político, eu até pensei em ir para a política externa. Mas eu vi que a política externa era tão paliativa quanto a política, o trabalho social. Política externa? Não, fazer carreira diplomática, né? Trabalhar. Eu iniciei, inclusive, fazendo relações internacionais, fiz 1 ano e meio de RI na FAAP, em São Paulo, mas vi que o negócio era também muito distante do que eu pretendia fazer, que era uma coisa mais efetiva. Foi aí que eu mudei para o curso de Direito, comecei a trabalhar na Câmara Municipal de São Paulo, fui assessor no vereador lá de São Paulo durante 3 anos, Dr. Paulo Frange, que é um médico, cardiologista, diretor do São Camilo. E lá eu me decepcionei muito com a política paulistana, não com o Paulo Frange, mas com a política em si. Né, eu vi que o vereador em São Paulo, por mais boa vontade que ele tenha, ele é muito limitado nas suas funções. E não só em São Paulo, no interior também, em outras cidades? Você acha que São Paulo... Eu acho que São Paulo, em especial, é muito ruim devido ao tamanho da cidade. Né? Acho que até os deputados estaduais na cidade de São Paulo... Os deputados da cidade de São Paulo não saem para absolutamente nada. Porque o deputado estadual, a grande função do deputado estadual é ser despachante das cidades menores. Né? É fazer um trabalho. Porque a legislação hoje ela é ou municipal ou federal. A legislação estadual que cabe ao deputado estadual fazer é muito pequena a possibilidade que o deputado pode. Até por isso... E por que você quer ser deputado estadual se é pequeno? Zé, já vou passar para você. Se o deputado estadual não dá para fazer muita coisa, por que eu acho que você assim, é uma ser? questão de degrau, né? Eu acho que é uma questão de participação efetiva na política. Eu falo para você que não é meu maior sonho do mundo, não é ser deputado estadual, não é meu objetivo de vida.
Eu acho que eu já fui vereador, já fui prefeito, o próximo degrau é ser deputado estadual. Eu quero fazer um bom trabalho como deputado estadual, assim como fiz como vereador e prefeito, para continuar crescendo e galgando outros degraus. Né? Mas eu acredito que mais do que leis, um deputado estadual tem que ter representatividade. E o que eu vejo é que, infelizmente, a nossa região peca muito nessa questão de representatividade. Porque os deputados estaduais que se dizem representantes da nossa região, eles representam apenas as cidades pelas quais tiveram a sua maior votação, o seu reduto principal eleitoral, ou Sorocaba, ou a capital, ou outras cidades como Piracicaba, Campinas, Itapetininga, e as cidades menores, que é o caso de Tietê, que é o caso São Roque, nem São tanto. Roque. Mas, Quantos eleitores tem? Habitantes tem Tietê? Tietê tem pouco mais de 45 mil habitantes. 45 habitantes, eleitores em torno de 20 mil, vamos pegar um 32 mil eleitores. Agora, quantos votos precisa para deputado estadual? 55 mil, aproximadamente. Mas eu tenho uma grande vantagem, que é a comunidade judaica. Né? O fato de ter sido o primeiro prefeito judeu do estado de São Paulo, o único do Brasil no mandato anterior, me dá a credibilidade de ter o apoio da comunidade judaica. Afinal de contas, Tietê é uma cidade que praticamente não tem comunidade judaica nenhuma. Né? Tem 6 judeus, incluindo eu, lá em Tietê. Então, a comunidade judaica hoje representa cerca de 80 mil judeus no estado de São Paulo, concentrado 95% na capital. Na capital. Então, e como nós não temos um deputado estadual desde 2006, o último foi o Walter Feldman, que em 2006 se candidatou a deputado federal e foi eleito, então a comunidade já abraçou meu projeto. Então não é só a questão regional aqui. E a grande vantagem da comunidade judaica é que a comunidade judaica ela não cobra um centavo de emenda parlamentar ou de qualquer tipo de ajuda financeira. O que ela quer é uma representatividade efetiva. Ela quer um deputado para chamar de seu, alguém que defenda as suas causas e bandeiras na Assembleia Legislativa. Mas todos os recursos, projetos, programas e emendas que eu puder apresentar serão destinados à nossa região. É essa que é a grande vantagem. E eu quero representar os municípios menores. É claro que não só os pequenininhos, mas os municípios também de São Roque, Mairinque, Araçariguama, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, todos os municípios aqui da região metropolitana de Sorocaba. Eu quero efetivamente fazer um trabalho igualitário por todos, dar a mesma oportunidade. Como vice-presidente da região metropolitana, eu sentia justamente a falta disso. Se priorizava muito os grandes centros, as grandes cidades, mas infelizmente as cidades menores ficavam sempre reféns dessa situação. Né? Então... Deixa eu só passar um pouquinho a bola para o Zé Fernando, né, Zé Fernando? Senão o Zé Fernando não fala para eu. Zé Fernando, você que está acompanhando aí. Mas eu estava atento aqui e gostei dessa parte final. Acho que a comunidade judaica, como todas as comunidades, tem que se fazer representada, não há dúvida. Nessa globalização que está o mundo, e claro que nós estamos inseridos nele, há necessidade que todos se façam representados, mas o mais importante para nós foi a parte final, como você disse, que vai representar a nossa região. Então é isso. E o que você pretende levar dessa representação? O que você viu? Qual que é o seu projeto assim, amplo para a nossa região? É claro que porque o seu trabalho maior vai ser na nossa região, não há dúvida, né? Com certeza. Não, eu tenho, na verdade, como eu estava falando, até cumprimentar o senhor, né? Desculpe, eu cumprimentei todo mundo e faltou... Imagina. Estava junto. Eu tenho 5 bandeiras que eu pretendo defender enquanto deputado estadual, e que eu acho que, infelizmente, hoje nós não temos ninguém que faça um trabalho efetivo em relação a esses assuntos. O primeiro deles é em relação à transparência pública. Né? Eu tenho o mérito, graças a Deus, e a alegria de poder dizer que fui o único prefeito do Brasil a conseguir ter os 4 anos da minha gestão avaliado com nota máxima pela Controladoria Geral da União. Mas por quê? Porque nós fazemos um trabalho efetivo de transparência. Não era uma coisa só para inglês ver. Né, como muitos fazem, Se teve todas as contas aprovadas. Graças a Deus. A ano. conta de 2016 ainda não foi exarado as outras parecer. Foram aprovadas. Mas 2013, 14, 15 já foi aprovado tanto pelo Tribunal de Contas quanto pela Câmara Municipal. Agora, o que eu vejo é que a transparência pública, infelizmente, falta muito perante o governo estadual. E como deputado estadual, eu quero justamente poder cobrar para que essa transparência seja uma realidade. Né? Que Tietê deixe de ser uma exceção, passe a ser uma regra. E eu acho que eu posso colaborar muito com isso. O segundo ponto é a questão das nossas santas casas, nossos hospitais públicos municipais, hospitais públicos não, desculpe, as entidades filantrópicas da saúde. Por quê?
em Tietê, quando eu assumi... E que você vai entrar nisso, e aí a gente já vai trazendo aqui para a nossa região. São Roque está sofrendo muito, a Santa Casa de São Roque está sofrendo muito. Então vamos acompanhar esse exemplo lá. Quando você assumiu, como é que estava a Santa Casa? Quando eu assumi, a Santa Casa tinha uma dívida de pouco mais de 17 milhões de reais. Né? Nós estávamos com a maternidade fechada há 2 anos, a pediatria fechada há 3. Uma situação tenebrosa, médicos de greve, os profissionais, os funcionários nem querendo ir trabalhar, sem receber 13º, sem receber férias. E eu procurei me inteirar, apesar de não ser da área da saúde, né, eu procurei fazer uma pós-graduação antes mesmo de me candidatar a prefeito de gestão pública municipal, né, que é um curso na FAAP, chamado Gerente de Cidades. E eu me aprofundei muito nessa questão da saúde, que eu sabia que era o calcanhar de Aquiles de Tietê. E como é de todo mundo, não é só de Tietê. Né? Mas a Santa Casa ela realmente era uma situação muito triste, porque ela sempre foi uma referência regional. Né? E de alguns anos antes da minha administração, ela teve uma queda absurda. E eu procurei fazer um trabalho junto ao Hospital Albert Einstein, devido até à proximidade pela comunidade judaica. O Dr. Cláudio Lotenberg, que era então presidente do hospital, um grande amigo, e o procurei e falei: Dr. Cláudio, o que eu posso contar de apoio com o Hospital Albert Einstein? Né? O que vocês podem fazer para que eu possa recuperar a Santa Casa? Primeira coisa que você precisa fazer, mano, é fazer a qualificação dos seus funcionários. Mas não é só da diretoria, é de todo mundo. Desde os recepcionistas até o corpo diretivo. E sobre isso daí, como é que foi o relacionamento? Lá tem uma provedoria também. Na época não, estava sob intervenção. Então, mas quando acabou a intervenção, então, voltou, vamos contar. lá. Aí, enquanto intervenção, o município de Santa Casa passa a fazer parte da prefeitura como se fosse um hospital público municipal. Né? Só que existe um prazo máximo que você pode ficar sob intervenção para que o hospital não perca o título de filantropia, que é o que dá uma série de isenções de impostos e incentivos tributários. Né? E eu não queria perder, de jeito nenhum. E quando eu assumi, a Santa Casa já estava sob intervenção há 1 ano. Então eu tinha mais 1 ano apenas para resolver essa questão. Senão, a Santa Casa viraria um hospital municipal de uma vez. Então eu fiz a primeira coisa que eu fiz foi assumir a prefeitura e já imediatamente nomear um novo interventor. E mudei o gabinete prefeito para a Santa Casa. Eu despachava da Santa Casa, para que eu pessoalmente pudesse atuar e tentar resolver todos os problemas do hospital da forma mais eficiente possível. Né? E negociei muitas dívidas pessoalmente, com fornecedores, com médicos, até que nós conseguimos sanar. Reformei com recursos próprios da prefeitura a maternidade e a pediatria para que elas pudessem voltar e readequamos todo o hospital de acordo com uma série de normas e exigências para até que nós pudéssemos recuperar a credibilidade do hospital e atrair os clientes, os pacientes particulares e de convênio para o hospital, né, para que a gente pudesse suprir esse déficit orçamentário que vinha aí criando essa dívida enorme. E em 1 ano conseguimos fazer tudo isso. Conseguimos uma parceria com a Einstein, que doou inúmeros equipamentos, conseguimos aí fazer essa qualificação, doar uns insumos ao longo do primeiro ano todo, e no final do primeiro ano conseguimos reduzir a dívida de 17 para 5 milhões, né, e 5 milhões a vencer, totalmente negociada. E fizemos a contratualização com a Santa Casa. O que quer dizer? Nós passamos de tratar a Santa Casa de uma esmola, que não deixa de ser a subvenção, que normalmente os municípios passam aos hospitais filantrópicos, e passamos a fazer a contratualização, que é nada mais do que tratar a Santa Casa como uma empresa qualquer, um prestador de serviço qualquer, que assim que presta seu serviço, emite uma nota fiscal detalhando todos os serviços executados e que a prefeitura pagava em cima do serviço executado. Né? Então, a Santa Casa tinha um contrato com a prefeitura de prestação de serviço e de efetivação de serviço. Então, conforme esse serviço é prestado e efetivado, a prefeitura recebe. Não era um valor fixo, que nem o caso aqui de São Roque, hoje está repassando em torno de R$1,5 milhão de reais. Não, e aí ele toda acabava vez a gente ouve assim, fixo. olha, R$1,5 milhão não vai dar, já vai precisar de mais. Então, mas essa é a grande vantagem da contratualização, que a contratualização você põe no papel. Você vai pagar aquilo, não tem ficar choro nem vela, porque a subvenção não tem fundo. Não tem que fim. A gente fala, é um saco sem fundo. Entendeu? Então, a contratualização. Enquanto deputado estadual, o que eu quero fazer? Eu quero defender uma legislação própria para que nós cobremos que as santas casas, mais do que garantias, também têm obrigações.
a cumprir as suas obrigações. E aí resolver, da mesma forma que nós resolvemos lá em Tietê, e aí com a contratualização eu fiz a desintervenção. Eu até eu brinco, quantas vezes você viu a TVT em falar bem de algum prefeito? E eu, graças a Deus, tive esse mérito, que dia 8 de janeiro de 2014, a TVT fez uma matéria falando do trabalho que nós fizemos na Santa Casa. Até tem o link para quem quiser ver, é só entrar lá, colocar Santa Casa Tietê, fim da intervenção municipal, e verá que até estava bem mais gordinho, porque eu precisava 40 quilos a mais. Pesava 40 a mais? Pô, você tava com Eu quanto, fiz então? a bariátrica, estava com 122 quilos. Fez. Então estava bem mais cheinho. E aí a gente conseguiu fazer. E eu acho que assim. Então você acha que São Roque deveria seguir esse caminho? Eu acho que é um caminho. Claro que assim, cada realidade é diferente da, Então, mas, da por outra. exemplo, você conseguiu o apoio lá do Albert Einstein por conta da comunidade e tal. O Einstein estaria disposto a fazer essa mesma parceria com outras Santas Casas? Eu acredito que sim. Eu mesmo estou levando agora, nos próximos dias, o prefeito de Porto Feliz com o vereador de lá, os dois médicos, tanto o prefeito quanto o vereador, que sabendo da minha situação e trabalho que eu fiz na Santa Casa de Tietê, me pediram esse apoio. Até para você ver que curioso. Sabendo dessa situação, logo que o prefeito Cláudio Góes foi eleito aqui em São Roque, ele e o ex-prefeito, o doutor Efaneu, né, o seu Efaneu, que foi prefeito antes do Daniel, antes do Daniel, me procuraram lá em Tietê. Eu ainda era prefeito, mas já tinha passado a eleição. Ele já estava eleito. Me procurou justamente para que eu ajudasse a fazer com São Roque o que foi feito em Tietê. E eu passei para o doutor Cláudio, né, para o Cláudio Góes. Todo o trabalho, mostrei detalhes, até o modelo da contratualização nós passamos e tudo mais. Infelizmente, assim, eu acabei não tendo mais um contato muito afinco, muito profundo com ele, não sei, não tive continuidade. Até eu recomendei a ele que a primeira coisa que ele fizesse, a primeira coisa que eu fiz lá foi um diagnóstico do hospital. Então, mas eu contratei... aqui a gente não consegue saber qual é a dívida. O da Santa Casa, olha, mas tem uma dívida trabalhista, quer dizer, mas está correndo o processo, mas ainda você não teve o julgamento. Você não sabe quanto está devendo, mas a gente não sabe quanto deve. Essa é uma pergunta que muitas vezes tem na Câmara Municipal. Qual é a dívida da Santa Casa? Mas eu acredito que está faltando comunicação aí, viu, Vânia? Porque se tiver boa vontade por parte de todas as partes, dá para resolver. O que precisa é unir forças. Infelizmente, o que eu sinto muitas vezes é que o ego fala mais alto, né? Que às vezes os revanchismos acabam prejudicando o todo. Às vezes entra a questão da própria provedoria, que se sente incomodada quando tem um administrador da prefeitura. Quer dizer, você tem que acertar um monte de detalhes ali, né? Por isso que a intervenção não existe mais provedoria. Uhum. Né? O meu provedor... Mas não ficou uma guerra lá, os provedores, a diretoria antiga não ficava cobrando? Não, porque eles viram a nossa boa vontade de fazer o certo. Que nem aqui teve intervenção e a Santa Casa reclamava o seguinte, olha, teve intervenção no hospital, mas o prédio é nosso. E reclamava até o pagamento de um aluguel do imóvel. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque a partir do momento que a intervenção... Não é, infelizmente, é não o prédio, houve capacidade administrativa da entidade. Então, entra os ativos e passivos. A intervenção não pega só a bucha, né? Pega tudo. Então, seria muito conveniente para uma irmandade fazer isso. Daí ninguém mais ia querer ter, concorda comigo? Todo mundo ia... Estamos batendo um papo, Zé Fernando, esse assunto da Santa Casa, está estendendo um pouquinho mais, porque é um assunto muito importante aqui na nossa região. Tome uma aguinha da Giro Mix, aí, cortesia do nosso Jair Ribeiro. E, pois não, Zé Fernando? Não, enquanto eu ouvi aqui, eu estava pensando e me pareceu uma coisa assim bem clara, que quando se tem vontade, se resolve o que é irresolvível, o que se parece que não vai ser resolvido. Quando as pessoas têm vontade, quando elas veem que a coisa é séria e querem resolver, se resolve. Você passa por cima de tudo é resolvido. Então, eu acho que é um exemplo, eu não conhecia, tá? Não conhecia, estou sabendo das coisas agora, e é um exemplo a ser seguido. Resolveu. Uma cidade de 45 mil habitantes, que a Santa Casa deve 17 milhões, é muito. E eu entreguei meu mandato, a dívida era pouco mais de 3 milhões. Se você chegar e falar, a Santa Casa de Sorocaba deve 17 milhões, se der R$2 cada habitante, ela paga a dívida, é uma coisa, mas uma cidade de 45 mil habitantes, dever 17 milhões, é uma quantidade muito grande, e em um ano quase que foi a dívida.
e entregou com 3 milhões, quer dizer, não é nada, convenhamos. Então é um exemplo a ser seguido e não vai criticar a ninguém. Tá? Vai o elogio, que quando as pessoas têm boa vontade e querem resolver o problema, tudo se resolve. Agora, uma coisa da Santa Casa é a tabela do SUS, que paga muito pouco. O pessoal até fala assim, olha, onde que você encontra um hotel que por R$ 50 por dia você vai dormir, vai ter roupa de cama e vai ter comida. E sem contar que com o valor que às vezes se recebe do SUS, você tem que dar a roupa de cama, tem que dar comida e tem que dar um medicamento. E essa tabela do SUS é muito baixa. Isso sem dúvida. Mas é justamente aí que entra a diferença da importância da credibilidade do hospital, de você recuperar essa credibilidade. Porque como você consegue suprir essa diferença? Justamente no convênio e no plano de saúde. Entendeu? No particular. Mas isso está sendo um problema em São Roque, que hoje atende 93% SUS. Mas porque está sem credibilidade. Plano de saúde particular, que Quando é muito nós pouco. assumimos, o dado era exatamente esse. No final do primeiro ano, a gente já tinha 60% SUS, 40% convênio particular. E era exatamente a diferença que fazia o déficit do SUS ser coberto. Entendeu? É exatamente aí que mora o segredo. Você precisa ter um hospital que tem eficiência administrativa, e eu agradeço e dou mérito ao Hospital Albert Einstein por ter nos presenteado com a qualificação dos nossos funcionários, porque eu atribuo que mais do que qualquer infraestrutura, os funcionários bem treinados com certeza deram credibilidade que o hospital jamais teve. E permitiu que pessoas que iam até a Unimed em Piracicaba, ou até Sorocaba, ou até passassem a se consultar e serem atendidos no pronto-socorro de Tietê, ou nos médicos, ou fazer até cirurgias de média complexidade em Tietê. Agora, tinha plano de saúde? A Santa Casa tem plano de saúde? Tinha antigamente, na minha época eu já não peguei. Então, porque aqui a Santa Casa aqui perdeu o plano de saúde. A de Tietê também perdeu na época. E não consegue recuperar, é muito difícil, né? Depois. É que o plano de saúde hoje é muito deficitário, né? Mas falava que o plano de saúde dava uma receita importante para a Santa Casa. Você acha que o plano de saúde particular não resolve? Primeiro você tem que resolver o hospital, para depois ir. Eu acho que o plano de saúde é uma consequência. Você não consegue ter um plano de saúde eficiente se você não tiver um hospital com credibilidade. Entendeu? Então eu digo que o primeiro grande desafio é recuperar a credibilidade do hospital. É dar garantia para as pessoas que têm um plano de saúde ou que estão dispostas a pagar particular, que possam ir até o hospital e que serão bem atendidos. Entendeu? Essa que é a primeira questão, porque aí sim você consegue ir para um segundo degrau, que é fazer o próprio plano de saúde. Porque, no primeiro momento, os planos de saúde vão ser importantes parceiros. Se você montar seu próprio plano de saúde já de cara, você vai afastar qualquer tipo de parceria que um plano de saúde possa te oferecer. Doação de um equipamento, ou alguma reforma, alguma melhoria, alguma doação. Então, tem que ser uma coisa bem planejada, bem feita, uma boa estratégia. Né? Estamos conversando aqui com o Manuel Davi, que já foi prefeito de Tietê e é pré-candidato a deputado estadual, e a gente coloca que a gente está abrindo esse espaço aqui para todos os pré-candidatos. A gente já recebeu aqui João Caramês, o Carlos Zaratini, do PT. Quem mais já participou com a gente aqui? Já teve mais gente que veio. O Coronel Camilo, o Alexandre Leite já veio também, participou com a gente, deputado federal. É um espaço que a gente coloca aqui no debate. Só para a gente fechar esse assunto Santa Casa. A prefeitura, ela é responsável pelo ambulatório. Se a prefeitura falar, eu vou tomar conta só do ambulatório, ou vou dar dinheiro só para o ambulatório, a prefeitura não está errada, que a responsabilidade do município é o ambulatório, não tem que se responsabilizar pelo pronto-socorro, por exemplo. Então, a prefeitura é responsável pelo pronto-socorro. Pronto-socorro também, é que aqui a gente pelo fala muito pelo ambulatório, pronto-atendimento, perdão. Pronto-atendimento, pronto-socorro é a mesma coisa. Mas é que eles falam que tem uma diferença do pronto-atendimento. Não tem. É urgências e emergências. Você tem que atender as duas. O município tem que garantir esse serviço. Se o município tiver, por exemplo, um posto de saúde que tenha um serviço 24 horas e atenda por ordem de chegada, ele não tem compromisso nenhum com a Santa Casa. Aí eu concordo. Agora, se esse serviço for exclusivo da Santa Casa, aí a responsabilidade é do município. Só que o município ele tem obrigações a cumprir em relação aos munícipes. Ele pode não ter em relação à Santa Casa, mas ele tem que prover os serviços de saúde, que muitas vezes os municípios preferem pagar
e levar pacientes para outras cidades para fazerem exames ou para fazerem pequenas intervenções cirúrgicas do que fazer na própria Santa Casa. E é justamente aí que nós fizemos a contratualização, para que todos os serviços de fisioterapia, todos os serviços de pequenas intervenções cirúrgicas, oftalmológicas, consultas de especialistas, fossem feitos pela Santa Casa de Tietê, para que a Santa Casa tivesse essa incrementação de receita e, consequentemente, pudesse pagar suas despesas. Uma coisa que se levanta é o seguinte: São Roque tem os postos de saúde, né? E aí fala o seguinte, que a pessoa ela tem que procurar esse atendimento no posto de saúde para fazer justamente a prevenção. E aí fala, e para a Santa Casa teria que ficar esse pronto atendimento e esse pronto socorro. É uma coisa que se fala o seguinte, que as pessoas teriam que procurar mais os postos de saúde, os especialistas, e às vezes elas não encontram, e elas acabam sobrecarregando a Santa Casa, né? Porque tem casos que poderiam ser resolvidos um tratamento a longo prazo. Mas aí, quando eu estava lhe falando agora, que a primeira coisa que eu recomendei ao prefeito Cláudio Góes foi fazer um diagnóstico da saúde de São Roque. Como é que é feito esse diagnóstico? Lá na minha época eu contratei o ProSaúde, que é uma organização de saúde. Aqui se comentou entre ter uma OS, a gente teve Não, mas não para terceirizar nada. Uma organização de saúde para fazer um diagnóstico. Você faz uma compra direta, uma coisa barata, onde você vai conseguir medir e fazer uma avaliação de como funciona a saúde do município. Não só da Santa Casa, mas em relação a todas as unidades de saúde do município. E ver como são esses atendimentos, onde estão esses gargalos, onde acontece exatamente casos como esse, que a pessoa ela quer ser atendida por um médico especialista e acaba demorando para marcar a consulta, então vai parar na Santa Casa. E aí, em cima desse diagnóstico, eles te dão uma lição de casa. Te dão uma série de tarefas que precisam ser feitas para resolver os problemas, pelo menos eles dão em curto, médio e longo prazo. E nós seguimos a risca. Entendeu? Fizemos exatamente isso. E deu muito certo, graças a Deus, para nós lá. Né? Porque não adianta você querer inventar roda. Não adianta você querer achar um milagre. Tudo tem que ser feito de maneira profissional. Né? Tem que ser feito de maneira comprometida com o resultado. Não comprometido com um grupo político ou comprometido com o interesse de quem está à frente da mesa da Santa Casa. É comprometido com a causa, com o resultado final. E foi exatamente isso que nós fizemos. E é exatamente essa causa que eu pretendo defender enquanto deputado estadual, para que nós possamos. Porque os deputados estaduais hoje, não criticando ninguém especialmente, mas eles só sabem fazer o quê? Mandar emenda de 100 mil, 50 mil, essas coisinhas, manda para a Santa Casa, consegue uma ambulância. Mas ninguém efetivamente luta pelas Santas Casas de forma ampla e restrita. Ninguém cobra que hajam melhorias e soluções de forma geral. Né? Então, assim, mais do que ser um deputado regional que vai lutar, é claro, sim, pelas nossas Santas Casas e pelos hospitais da nossa região, mas que vai também buscar uma legislação eficiente que vai trazer benefícios, mas também cobrar resultados das nossas Santas Casas e de quem estiver à frente delas. Para fechar o assunto Santa Casa, o que se questiona muito aqui na região é o seguinte: olha, São Roque tem a Santa Casa, mas atende Mairinque, atende Araçariguama, atende Alumínio, atende Biúna, Itapevi, e não se tem um repasse por parte dessas administrações. Se tentou conversar várias vezes, olha, Mairinque pode ajudar, Araçariguama, mas no fim parece que o negócio não sai. Lá vocês também tinham essa questão de atender a região e as outras prefeituras vizinhas passaram a colaborar de alguma forma? Lá, o que eu consegui fazer? Como nós reformamos a maternidade, e o que acontece? Quando você tem várias cidades que têm maternidade, num perímetro muito pequeno, o custo para a manutenção de uma maternidade é muito alto. E o custo para você ter 30 partos por mês ou 90 partos por mês é praticamente o mesmo. Porque você tem que ter o obstetra de plantão, o pediatra de plantão, o anestesista de plantão, da mesma forma. Então, o que eu fiz? Eu convenci os prefeitos de Serquilho, Laranjal Paulista, e Jumirim já era, porque Jumirim é muito pequeno, então a referência já é Tietê, a deixarem de ter partos nos seus hospitais e dividirem a conta comigo em Tietê. Por quê? Antigamente, o custo de um parto, dividindo o custo fixo pelo número de partos em Tietê, era em torno de R$5.000 por criança nascida. Com R$5.000 por criança nascida, eu mando as crianças nascerem no Sírio-Libanês, em São Paulo. Entende? Então não valia a pena. E o mesmo custo que eu tinha, Laranjal tinha e Serquilho tinha. Então, o que nós fizemos? Fizemos o seguinte,
Cerquilho, cada criança que você mandar para Tietê, você vai pagar R$2.000 para nascer. Laranjal, mesma coisa. O que aconteceu? Caiu o custo de Tietê e dos dois. E as prefeituras repassaram. As prefeituras repassavam. Era um contrato direto com a Santa Casa. E isso que a gente não tem. Há quanto tempo a gente ouve falar isso, Fernando? De um apoio da região, né? Mas Há tempo que eu já ouvi de reuniões, até isso. governador no meio, nada. Mas isso, por que isso é possível? Porque há diálogo, há conversa, entendeu? Quando não há diálogo, é muito difícil você conseguir fazer um negócio desse. Por isso que o segredo está em buscar resoluções e conversas de uma maneira efetiva. Não só ficar tirando foto e não dando sequência nas soluções dos problemas. Claro. Foi bom falar desse assunto, Lógico. assunto Santa Casa. Vamos até falar de outros assuntos aqui. Deixa eu até, você falou que é o único prefeito judeu. Nunca teve ninguém da Foi comunidade? o primeiro. Primeiro. Em Agora- São Paulo. Nós já tivemos São Paulo. outros, por exemplo, o Jaime Lerner, em Curitiba, Ah, tá. né, judeu. Tivemos outros políticos. Até dá uma aulinha pra gente aqui, que a gente mistura tudo, né? A gente chama de libanês, de turco. Você já foi chamado várias vezes de turco, acho que brincava, né? Libanês. O pessoal confunde muito árabe e judeu. Né? Só que existem muitos judeus árabes. Essa que é a questão. Por quê? Porque árabe é quem nasce na Península Arábica. Ou tem origem. Então, quem nasceu na Síria, você tem sírios muçulmanos, sírios judeus e sírios cristãos. Todos eles são árabes, porque a Síria fica na Península Arábica. Né? Você tem judeus egípcios que não são árabes, porque o Egito está na África do Norte, no norte da África. Né? Então, o pessoal confunde. O árabe está sul-americano. Né? Assim como nós somos sul-americanos, porque moramos no continente sul-americano, eles Igual também o argentino são é árabes, sul-americano, colombiano. porque estão na Península Arábica. Então, assim, eu sou judeu, mas antes de ser judeu, eu sou brasileiro. Porque a minha nacionalidade é brasileira. Existem brasileiros cristãos, muçulmanos, judeus, budistas e das mais variadas religiões. Você tem israelenses. Quem nasce em Israel é israelense. Que são cristãos, que são muçulmanos, que são judeus. Agora, o israelita... Agora, israelita não, é descendente do povo judeu. Né? Já é o sinônimo de judeu, israelita. Entendeu? Então, o pessoal mistura um pouquinho. Agora, essa história que falam que judeu e árabe, né, que falam por causa da Palestina e tudo mais, já é uma briga milenar, isso é balela. Isso aí, quem inventou foram os ingleses, na década de 40, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, porque eles não queriam perder a autonomia, o domínio daquela região que era a Transjordânia. E então eles começaram a pôr fogo na briga entre judeus e os não judeus que moravam ali, para que com essa confusão eles pudessem manter o domínio e garantir a paz local. Né? E só que devido à questão da Segunda Guerra Mundial, que houve o Holocausto, a morte de mais de 6 milhões de judeus, né? Era um momento em que os judeus precisavam ter um respaldo da sociedade mundial, e acabou tendo a criação do Estado de Israel. Só que os palestinos, na verdade, nada mais são do que um povo que estava coincidentemente por ali. Na verdade, eles são nômades. Os ingleses deram essa denominação palestino, porque palestino vem de Palestine, em inglês, que é a origem de filisteu, que é a mesma origem. Quem eram os filisteus? Eram justamente o povo que estava naquela região de Canaã, quando os judeus saíram do Egito e foram para a Terra Prometida. Né? E eles conquistaram a terra dos filisteus. Só que os filisteus, se a gente ler a Bíblia com atenção, a gente vai ver que eles foram extinguidos, eles não extintos. Não tinha mais registro deles, né? E os palestinos nada mais são do que um povo nômade, né, que estava naquela época, naquela região, e que não era bem-vindo em lugar nenhum. Porque nem os libaneses, nem os jordanianos, nem os sírios, nem os egípcios, ninguém queria muito aquela turma, porque o apelido deles era gafanhoto. Onde eles iam, eles consumiam tudo, a hora que acabava, eles iam para outro lugar. Entendeu? E aí se criou esse mal-estar, se criou essa confusão toda que o pessoal vê hoje, a grande mídia. Todo dia no jornal. Mas não existe. Faixa de os Gaza. judeus e os muçulmanos sempre tiveram uma ótima relação, até como você mesmo falou. Inclusive eram confundidos, né? Porque sempre tiveram a mesma origem, são monoteístas, são religiões muito similares,
Então não há nada desse conflito. E aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos aí a mais perfeita ordem, amizade, união. Aqui é extremamente comum você ver judeus e muçulmanos serem amigos, inclusive. Você vê filhos de libaneses e filhos de judeus se casando. Inclusive, hoje eu trabalho na Fiesp, né? E o próprio Paulo Scaff, por exemplo, tem um filho casado com a filha do Davi Pfeffer, da Suzano, Papel e Celulose. Inclusive, ele tem um neto chamado Leon Pfeffer Scaff. Entendeu? Então, você vê que é uma mistura tremenda. Mas isso acontece justamente porque não há nenhuma animosidade. Simão Pérez, né, que admirava muito isso no Brasil, era ele que ele vinha aqui e falava: o que eu admiro de vocês é isso. Aqui tem judeu que é defendido por árabe, por palestino, palestino que trata o dente com judeu e essa... Nós não temos essa... Era ele, né, que depois ele foi assassinado. Sim, tal, isso. Pô, é legal não, você Itzhak falar. Rabin. Isso, ele tinha uma admiração muito grande. Sempre que citava o Brasil, ele não falava nem de café, Pelé, nem de futebol. Ele falava nessa amizade, nessa mistura. Que Israel, por exemplo, disputa eliminatórias na Europa. Né? Eles têm um problema gravíssimo. E você sabe que o Pelé, agora época de Copa do Mundo, o primeiro gol que ele fez em uma Copa do Mundo foi contra o País de Gales. E o País de Gales não ia para a Copa. Tinha sido eliminado. Só que aí falaram o seguinte, viu? Israel foi lá, ele tem que brigar pelas eliminatórias. Aí falaram, então nós vamos fazer o seguinte, Israel vai jogar contra o País de Gales. Se passar, vai para a Copa. E o País de Gales já estava eliminado da Copa, ganhou de Israel e acabou indo para a Copa. E teve a honra de tomar o primeiro gol do Pelé, né? Mas Israel acabou sendo muito perseguido exatamente por... Você vê, Israel representa 1% do território do Oriente Médio. Os outros 99% são países de governos muçulmanos ou de origem muçulmana. E mesmo assim ficam brigando para dividir o Estado de Israel. Eu não sou contra a criação do Estado palestino, de forma nenhuma. Acho que todos os povos merecem ter um lugar para chamar de seu. Mas eu acho que a forma como as coisas às vezes são colocadas deturpam muito a história. Uma vez até um jornal inglês entrevistando o atual primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, perguntou para ele, você acha justo morrerem tantos palestinos em detrimento dos israelenses que morrem nesses confrontos? Até ele falou, você tem certeza que você vai por esse caminho? Ele falou assim, então vou te devolver com outra pergunta. Você acha justo os nazistas serem os grandes vilões da Segunda Guerra, mas sendo que foram o povo alemão que mais sofreu baixas durante a Segunda Guerra? Na verdade, assim, os nazistas, ninguém tem dúvida da culpa deles em relação à Segunda Guerra Mundial. Né? Ninguém tem culpa do quanto eles mataram mais de 12 milhões de pessoas de outros países. Mas nós não podemos esquecer que morreram 8 milhões de alemães durante a Segunda Guerra Mundial. Então, é muito fácil apontar. Sim. Né? Guerra... E você vê, e não resolve nada, né? Fica uma ferida para o resto da vida. O João Avelange, né, que depois teve toda a sua carreira marcada aí por escândalos, né? Mas também tem seus méritos quando abriu a FIFA para outros mercados, tal, mas ele acabou pisando na bola também. Mas quando ele encerrou a participação dele na FIFA, perguntaram, João Avelange, você fez tudo que você queria na FIFA? Ele falou, faltou uma coisa. Eu queria ter feito um jogo da seleção de Israel contra a seleção da Palestina em Nova York. Ele falou que faltou isso na administração dele. Mas o pessoal brinca, às vezes fala assim que a Golda Meir, que foi uma primeira-ministra de Israel, perguntaram uma vez quando ela achou que haveria paz. Ela falou, só vai haver paz quando eles palestinos, amarem mais seus filhos do que nos odeiam. Por quê? Porque ao ponto de os pais mandarem seus próprios filhos se explodirem para matar outros judeus, para matar judeus, é porque o ódio é muito maior do que o amor, né? Então, e eu concordo plenamente com essa fala. E eu acho que Israel, ela dá cada dia mais uma lição de democracia. Você vê os próprios terroristas, que muitas vezes cometem atentados dentro de Israel, depois de solucionada, assim, depois de apaziguada a situação momentânea, são levados para hospitais e tratados, né, como se fossem qualquer outro paciente israelense judeu. Então, apesar de todas as críticas e todos os ataques que Israel sofre pela mídia, e digo que a mídia brasileira, infelizmente, acaba se deixando levar muito pela mídia
global que tem uma forte participação dos países árabes. Afinal de contas, não podemos esquecer que os países árabes são os grandes donos do petróleo do mundo. E eles são os maiores patrocinadores das grandes mídias. Então as pessoas falam, os judeus são os mais ricos do mundo. Não é bem assim. As grandes mídias são todas vinculadas aos grandes donos de petróleo, que são justamente os árabes. Então, quando a gente vê muitas vezes notícias deturpadas na mídia, pode ter certeza que saíram dos grandes meios de comunicação da Europa e do norte da África, ou Oriente Médio, que são justamente financiados por esses grupos petroleiros. Entendeu? Que bom você ter falado um pouco também dessa parte internacional. A gente está caminhando aqui para o fim do programa, mas já que você falou lá de Tietê, você não nasceu em Tietê, mas você é tieteense, né? Sou tieteense. De coração, de coração, né? Com certeza. Você é da terra do Temer, Se fala com o Michel Temer? Que pergunta mais delicada, né? Não, mas ele é da Você sua não terra. pode Por falar, exemplo, o Thomas Bellucci é de lá também, não quer falar. Vamos falar dele. Não, por exemplo, se o Michel Temer fosse Melhor, em São né? Roque e eu tivesse falado, e aí, você vê o Michel Temer lá em São Roque? Você vê o Michel Temer lá em Tietê? Eu não vou negar que eu tenho uma relação, afinal de contas eu fui prefeito de Tietê no período que ele justamente era vice-presidente e veio a se tornar presidente da República. Então nós temos uma relação bastante próxima, amigável. Eu particularmente até recebi alguns convites por parte do presidente para até participar do governo dele. Eu declinei até por outros compromissos e até por acreditar que me vale mais, não desmerecendo ninguém, pelo amor de Deus, mas me vale mais ser protagonista da minha própria história do que ser coadjuvante da história dos outros. É aquilo que é melhor ser cabeça de lagartixa que rabo de jacaré. Exatamente. E então eu acabei não declinando esses convites. Ele teve em Tietê no sábado que antecedeu o feriado 1º de maio, né, dia acho que 28 ou 29 de abril. Ele não pisava em Tietê fazia 1 ano e 2 meses. A última vez foi na Sexta-feira Santa do ano passado. Ele fica um tempo... E ele ficou o sábado, chegou lá pouco mais de meio-dia, e quando foi 3h30 da tarde, 4 horas, já estava indo embora, entendeu? Então... Mas ele tem muito tempo deputado, muito tempo trabalhando em São Paulo, né, com o governo do estado, mas ele tem uma ligação... ele nasceu em Tietê, morou em Tietê até os 16 anos. Outro dia ele foi num evento em Brasília, e aí que ele estava saindo, acho que foi o Aimar, lá de Araçariguama, que falou, presidente, manda um abraço para o Roberto Mana, que é de São Roque. E ele falou, Roberto Mana... Foi meu companheiro lá no Largo São Francisco, ele até mandou um abraço, que ele fez direito lá. Então ele ficou até os 16 anos lá em Tietê. Até os 16 anos, ele foi colega de escola do meu pai, os dois estudaram juntos no primário e no ginásio. E ele tem um carinho muito grande por Tietê. Os pais dele, quando vieram do Líbano, ficaram... explicando, ele é libanês. Ele é libanês. Vieram do Líbano, só que ele é libanês cristão. Que a grande maioria dos libaneses que vieram para o Brasil, diria praticamente todos, são de origem cristã, porque eles eram perseguidos pelos muçulmanos lá no Líbano, né? Então eles vieram fugidos mesmo, né, para cá. E os pais do Michel Temer vieram para São Paulo e foram parar em Tietê. E montaram lá uma beneficiadora de algodão. Algodão e depois de arroz. E aí o Michel Temer foi o último filho desse casal, né, de libaneses. E o nome dele, na verdade, o sobrenome dele é Lulia, não é Temer. Ah, é? É que os libaneses têm um costume que eles sempre colocam o nome dos filhos anteriores. E o Michel Temer, por ser caçula, ele tem o nome de todos os irmãos. Então, o nome dele é igual ao do Dom Pedro. Michel, Miguel, Elias, Tamer, Lulia. Entendeu? O sobrenome é Lulia. Só que Tamer é o nome do irmão mais velho dele. E que na verdade não era nem Temer, era Tamer. Que acabou ficando Temer por uma facilitação de pronúncia. E ele tem o irmão Michel, o Michel era ele, mas tinha o irmão Miguel, o Elias, o Tamer, eram irmãos anteriores a ele, entendeu? Como a gente teve o Alberto Tamer, comentarista de economia, já falei Tamer, né? E não Temer. Bom, como é que a gente está de tempo aí? Quero agradecer aqui a presença do doutor Luiz Gustavo Luz, né? Que eu conheci o seu pai, Ernesto Luz, era do escritório Capper, né? E o seu... do Capper, e depois eu trabalhava na Associação Comercial de São Roque, e ele tinha uma sala também ao lado da Associação Comercial. E ele era muito inteligente, e faleceu jovem até, né? Quantos anos tinha? Você era menininho.
51. Você tinha quantos anos? Você não tinha 10 anos, tinha 11 anos, entendeu? E ele estava sempre lá, e ele um dia falou uma curiosidade para mim, né? Ele falou assim para mim: você sabia que todo o CPF do estado de São Paulo, antes dos últimos 2 dígitos, termina com 8? Aí eu falei: o meu... 828, meu. O seu, fale os 3 últimos números do seu CPF, termina com 8? 138. Seu 8. 8, né? Então, quando ele falou, você pode ver, todo o CPF do estado de São Paulo termina com 8, que cada estado tem. E eu guardei isso daí. E aí, o CPF a gente quase nem ligava. Aí com essa nota fiscal paulista, vira e mexe, você está lá no supermercado e tal. E aí eu sempre, quando passo CPF, eu falo assim pro caixa, às vezes: sabia que todo o CPF do estado de São Paulo... A pessoa fala assim: verdade? Eu pego o dia inteiro aqui. Aí a pessoa: poxa, é mesmo, entendeu? Ele falou essa curiosidade para mim e eu guardei isso daí. O Gustavo está nos acompanhando, um grande amigo de longa data. Conheci também muito a sua mãe também. Um especialista na legislação. Está mostrando aí o nosso Luiz Gustavo. Virou a câmera para ele aí. Ó, pegou a retaguarda. Olha, estamos chique aqui agora, virando e mostrando os bastidores do programa. Como é que chama? O Roberto. E não entrou, eu não vi eles aqui, vai chegar pra gente aqui. É só para... Ah, tá, perdão. Só na gravação em vídeo, não tá? Quem está acompanhando ao vivo não viu. Mas aproveite e assista a gravação também. Assista a gravação também. Mas legal. Quanto tempo a gente tem de programa? 8 minutos? Então, sabe o que eu quero falar aqui? Cadê a lâmpada? Manda para mim a lâmpada. A lâmpada, você conhece a lâmpada inteligente? Não conheço. Essa lâmpada aí, diz uma coisa para você, viu? Essa lâmpada inteligente, vamos pegar se vai chegar essa lâmpada. Está fazendo o maior sucesso essa lâmpada inteligente que você tem no Liga Tudo aqui em São Roque, lá na lojinha. Você gosta de lojinha? Lojinha, né? Lojinha, né? Como é que você reage às piadas que são feitas? Eu conto um monte. Tem uma boa aí enquanto não chega a lâmpada? Você sabe, tinha 2 mendigos em frente à igreja. Um com uma plaquinha judeu e outra plaquinha católico. E acabou a missa, todo mundo dá dinheiro pro católico. Até quem não ia dar, dava, né? Porque, o padre fala no sermão para ajudar os cristãos, né? E o padre saiu assim, olhou a cena e foi falar com o judeu, né? Falou: amigo, você não acha que você tá no lugar errado? Aí ele olhou pro outro e falou: Jacó, ele quer ensinar nós a fazer negócio. Já era a lição. Os dois eram judeus. E tem também, o pessoal brinca, né? O judeu saindo da sua casa, tal, né? Aquela casona lá, tal. E aí o que aconteceu? A hora que ele está saindo, chegou um pedinte, né? Um mendigo, falou: por favor, me dá um pedaço de pão amanhecido. Volta amanhã. Mas esse negócio de pedir, rapaz, eu tenho uma história boa de prefeito. Eu uma vez estava na prefeitura, tem gente que vai na prefeitura todo dia para pedir alguma coisa, né? Tem. Eu que não sou prefeito, todo dia vem cara pedir coisa para mim. Chegou um sujeito lá, sentou no sofá lá, falou: olha, eu vim pedir aqui uma ajuda de R$1.000. 1.000? Eu falei: R$1.000? Falei, tirar R$1.000 do judeu, diz uma coisa pra você. Vou tirar R$1.000 da onde? Para dar para você, né? Eu tenho. Falou: não, então vê 500. Eu falei: como 500? Você acha que eu sou banco? Né? Dá 100, então. Eu não tem 100, cara, não tenho nada. Tô com a carteira lisa, abri a carteira, mostrei, não tem nada, tô quebrado. Né? Você não foi que aquela que falou desse bolso aqui, nunca entrou dinheiro, calça nova. Graças a Deus, não. Aí, como ele disse, graças a Deus, nós somos uma referência em transparência e gestão pública e sempre focado no melhor para a cidade. Né? Jamais tive qualquer tipo, não tenho nenhum processo, nenhuma acusação de qualquer tipo de irregularidade. Não teve nenhuma... Tenho um processo que foi acusado por eu ter feito uma dispensa de licitação para fazer o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, mas que é totalmente defensável e vai ser resolvido. Mas em nenhum momento houve má fé, qualquer insinuação de qualquer irregularidade ou qualquer desvio de nada, porque graças a Deus sempre prezei muito por uma gestão eficiente, transparente e ética. Né? Então, que eu só falei em cima do tema da piada que tem do político no discurso, que é famosa, né? Mas deixa eu terminar Nesse bolso piada, nunca entrou um tostão. Falou: calça nova, hein, doutor? Aí o sujeito viu que tinha um volume no meu bolso, né? Falou: dá um cigarro então, pô. Aí eu falei: não é cigarro, é colírio. Ele: então pinga aqui. Ele queria alguma coisa. Ele falou: eu preciso levar alguma coisa. Começou pedindo 1.000, saiu com uma gota de colírio.
Não, um dia eu estava lá na redação da Jovem Pan, 9 da manhã, domingo, 9 da manhã, e eu fazia a produção do programa pro Milton Neves, né? Então, 15 para as 9 a gente estava lá, né? E o Milton chegou, a hora que ele chegou, tinha um cara na portaria esperando, falou assim, seu Milton Neves, e foi para cima dele. E o Milton tem muita experiência, Macapiadas, né? Ele conta muitas histórias que ele foi lá, né, pros jogos e tal lá. E aí o cara falou assim, Milton, eu tô precisando de 5 mil reais. Ele falou, não tem, né? Não tem um tostão no bolso, não tinha nem colírio. Não tem. O cara falou, não, Milton, eu quero 5 mil reais. Não tem jeito. O cara falou, ó, 24º andar da PAN. Se você não me der 5 mil, eu vou pular dessa janela. Eu falei, não faça isso, meu filho. Aí o Milton entrou no estúdio, começou o programa e falou assim, vai ver se o moço tá lá ainda, não pulou. Imagina se ele pula da janela por 5 mil reais. Aí o cara foi embora. O Milton falou, poxa, mas se ele pula da janela por 5 mil... O Milton tem muita história. Viu? Bom, mas falar da lâmpada inteligente. A lâmpada inteligente é o seguinte, ó. Se está lá, se coloca normal, acaba a energia elétrica na sua casa. O que acontece? Ela já é uma lâmpada de emergência, ela acende sozinha. Tá vendo? E ela acende sozinha, aí você vai andando. Por exemplo, aqui eu fechei o contato, ela acendeu. Então, na sua casa acabou a energia elétrica, ela acende. Entendeu? E aí você fala, aí você vai ficar andando com essa lâmpada o dia inteiro assim. E se eu quiser fazer alguma coisa na cozinha, enquanto tá... Não, é o seguinte, ó, ela vai apagar. Aí você pega um copinho d'água. Segura aqui o copinho d'água, vamos fazer uma mágica aqui. Se você quiser, se pega a lâmpada e põe lá. Que beleza. Que beleza, hein? Não tem Tietê essa? Que não tem nunca Liga vi. Tudo lá em Tietê. Aí você fica com a lâmpada aqui. E a Liga Tudo, tá vendo? É R$ 29,90 essa lâmpada. E se você comprar a segunda, sai por 10. Que beleza. A segunda sai por 10. Aí Será você que tá aberto lá ainda? Tá, vamos passar, vamos mandar vou você. passar lá, Vamos comprar. mandar aí, ó. Aí você fica com a lâmpada. Aí, quem sabe eles já não me apoiam também, né? E quem quiser ganhar essa lâmpada... Ó, põe o nosso garoto propaganda, o Spartacus. Quem quiser ganhar uma lâmpada dessa... Ó, só o Genival Nunes falando que o Michel Temer foi professor na Faculdade de Direito em Itu. Foi, muitos anos, direito constitucional. Uhum. O Dr. Michel é uma pessoa que eu particularmente não tenho nada que o desabone a falar. Ele me ajudou muito enquanto eu estava na prefeitura, no período que eu fui prefeito, colaborou muito com o Tietê, sempre foi muito injustiçado, diria, em Tietê, porque os prefeitos que me antecederam nunca deram o valor e nunca deram tiveram a gratidão pelo que ele fazia. Exatamente por ele ser muito discreto, muito tímido, ele tem uma conduta mais tranquila. Ele nunca cobrou que houvesse uma publicidade em cima do que ele fazia. E isso, infelizmente, prejudicou muito perante sua imagem na cidade. Uhum. Mas é uma pessoa que eu não tenho nada... Eu fico muito triste com as notícias que nós temos visto, com as coisas todas que estão acontecendo com o nosso país. Acredito que ele é uma vítima de todo esse processo. Ele jamais fez nada para que o desabonasse, como já disse e volto a dizer. E eu espero de coração que ele venha provar ainda a sua inocência e o quanto ele tentou fazer o melhor pelo nosso país. Então, só fazer o seguinte, Genival, tá feito o registro. Quem mandar uma mensagem aqui pra gente? Ó, primeiro que mandaram assim, eu quero, mas presta atenção na frase, eu quero ganhar a lâmpada inteligente da Liga Tudo, tá bom? Eu quero ganhar uma lâmpada inteligente da Liga Tudo. Eu tô aqui, ó, primeira mensagem que chegar aqui vai ganhar, tá bom? Enquanto isso, põe o Spartacus. O Spartacus, que é lá da Liga Tudo, ele gravou um vídeo pra gente. Vamos lá. Manda, ele tá falando pra mandar. Fala galera, beleza? Hoje nós vamos mostrar pra vocês a lâmpada inteligente. Inteligente por quê? Ela funciona totalmente sem eletricidade. Aqui nós temos as duas lâmpadas, a inteligente e uma lâmpada convencional. Na falta de energia, a lâmpada passa a funcionar sem energia nenhuma. Voltou energia, ela funciona normalmente. Você pode utilizar o interruptor também, ela vai funcionar como se fosse uma lâmpada normal. O mais legal da lâmpada, o que é? Ela funciona na mão, como eu falei para vocês, sem eletricidade nenhuma. Como funciona também dentro de um simples copo d'água. Olha que legal. Lâmpada inteligente, você só encontra aqui no Liga Tudo. Tá vendo? Gostou?
Vou lá, vou passar Viu? lá no Então Liga você Tudo. pode fazer o seguinte, quando eu falo assim, mas o senhor foi eleito deputado, vai ter bico de luz aqui na minha rua? Vou mandar umas lâmpadas inteligentes, que quando chove acende tudo. Não, mas você sabe que eu queria pedir até, Wanda, eu sei que nós estamos caminhando no final do programa, eu pude falar bem de 2 propostas minhas, mas eu tenho mais 3 propostas que eu pretendo defender como deputado. Opa, o que você pretende? Não só essas, obviamente, mas são as 5 principais bandeiras que eu pretendo ter. A questão da qualificação profissional, eu acho que é uma bandeira muito importante. Hoje o Centro Paula Souza está extremamente defasado em relação à sua grade curricular, em relação aos cursos que são oferecidos aos nossos jovens. Então, e temos a FATEC, a Paula Souza, né? Temos a FATEC e a ETEC, FATEC e que ETEC. em grande maioria se concentram em cidades maiores. São Roque nós né? temos a FATEC. As cidades menores, que têm menos de 50 mil E a habitantes, ETEC não também. conseguem ter formação qualificada para os seus munícipes, o que faz com que seus munícipes acabem indo para cidades maiores, e essas cidades pequenas estão se tornando grandes centros de idosos ou de cidades dormitórios. Né? Então nós temos que evitar isso e dar oportunidade de crescimento também para essas cidades, né? Principalmente cidades crescimento qualitativo. Um terceiro ponto, quarto ponto, a questão do Rio Tietê, que nós não vemos nenhum deputado defender efetivamente a despoluição do nosso Rio Isso que eu Tietê. perguntei, em Tietê, o Rio Tietê é poluído? É poluído e está a não quantos só em quilômetros de Tietê. São Paulo? Já está de mais de 200 quilômetros, porque ele vai serpenteando, né? Ele não é um rio que vai reto. E então nós vemos a situação, por exemplo, Pirapora do Bom Jesus. Aquela espuma, né, você passou por lá hoje, né? Não, hoje eu não passei. Já, acho que foi ontem. E Pirapora eu sempre estou presente, Pirapora. E lá é um problema do tenho Tietê, grandes aquela amigos espuma lá. toda que tem lá. Mais do que a espuma, é o cheiro, O cheiro. terrível, né? E é uma cidade que ela inteirinha tá à beira do rio. Né? Não é uma cidade que está distante, ela está ali, ela fica... Né? E não é só ela, você pega inúmeras cidades ali que vão... Né? Salto, por exemplo, que tem uma quantidade enorme de moradores em torno do rio. Né? Você tem Itu mesmo, você tem Porto Feliz, tem Tietê, e assim até e começar a limpar lá em Barra Bonita. Mas o Rio Tietê merece uma atenção especial, afinal de contas é o maior rio do estado de São Paulo. Né? E foi o responsável por levar os bandeirantes a desbravar praticamente todo o nosso país. Então ele merece ter essa atenção, e nós não vemos que não existe ninguém que reúna as forças todas, os municípios que são banhados pelo Rio Tietê, as ONGs, as entidades de meio ambiente, os bancos mundiais que querem patrocinar, e nós temos casos no mundo que é possível. Né? Eu estive na Coreia do Sul, em Seul, em 2016, e eu vi com meus próprios olhos o rio Han, que atravessa Seul, que era mais poluído ainda que o Rio Tietê. E em 10 anos, hoje as crianças tomam a água em fontes que ficam disponíveis no centro de Seul, que as crianças brincam, aquelas fontes que você interage com elas e tudo mais. Então, se eles conseguiram, por que a gente não pode conseguir também? Né? E eu, como prefeito, ex-prefeito da cidade que leva o nome do rio, eu acho que eu tenho essa obrigação em poder ter essa bandeira e levantar e fazer com que os outros 93 deputados estaduais possam nos ajudar a colaborar nessa causa. E por último, bandeira? A questão da justiça restaurativa. O que é justiça restaurativa? Justiça restaurativa é a cultura de paz. É um projeto que nós fizemos lá em Tietê, junto com o Poder Judiciário, e deu muito certo. Vander. Nós conseguimos aí índices de resolução de conflitos e problemas avassaladores. Qual que é a grande sacada? É nós disponibilizarmos profissionais que são devidamente qualificados na questão de conciliação em lugares estratégicos. Então, nós começamos pelas escolas municipais, na educação. Nós formamos os professores conciliadores. Todas as escolas tinham, no mínimo, 2 professores conciliadores. O que então, eles resolviam? Qualquer conflito entre alunos, por exemplo, tem um aluno lá que fica chamando o outro de gordinho. Ô, gordinho, ô, gordinho, gordinho. Você falou isso porque você foi gordinho? Uma hora o gordinho estoura e dá uma porrada no sujeito. O que vai acontecer? O gordinho que vai sofrer as consequências. Então, o que se fazia? Chama-se os dois. Fala, por que você bateu nele? Porque ele ficava me chamando de gordinho. Tá, quanto tempo faz que ele faz isso? Faz 3 anos. E uma hora estourou. Então você vai ver, na verdade, a causa dos problemas. E aí você vai resolver esses conflitos de uma maneira eficiente, porque você vai fazer com que pare com essa... o gordinho muito provavelmente seria um sujeito que levaria a bronca, que levaria a suspensão, se tornaria uma pessoa traumatizada para o resto da vida, poderia até deixar de ser um excelente profissional
porque acabou sendo vitimizado por um processo de bullying e que ocasionou numa violência interna. Então, a justiça restaurativa é a cultura da paz, é buscar solucionar todos os conflitos, sejam entre alunos, sejam professores. Se começou com professores e foi para onde? Então, Depois? nós começamos com os professores nas escolas, depois nós passamos para todos os órgãos do poder público. Então, todos os órgãos de todas as secretarias municipais passaram a ter conciliadores para que conflitos entre munícipes e funcionários públicos, entre próprios funcionários públicos, pudessem ser solucionados de uma forma mais eficiente. E tinha um dia para essas audiências ou elas poderiam acontecer? Aconteciam ali mesmo, de acordo com a demanda. Vamos dizer, entendeu? é a turma do deixa disso. Não, vamos sentar aqui. Mas não é por panos quentes, é resolver efetivamente. Entendeu? É dar a devida importância para cada conflito que cada conflito merece. Porque às vezes a gente acha que é uma bobagem, né? Porque às vezes fala, imagine, isso aí não, deixa quieto. Só que às vezes uma pequena bobagem mal resolvida vai ocasionar um problema muito mais grave lá na frente, né? E além disso, nós fizemos lá uma série de ações. Por exemplo, nós fizemos o Sejusc. Nós somos a primeira cidade do estado de São Paulo com menos de 50 mil habitantes a ter um Sejusc. Nós conseguimos fazer a central de penas alternativas. Porque antes, aquelas pessoas que são condenadas a cumprir penas alternativas e que, por fazerem pequenos delitos ou crimes que não, sejam de menor potencial ofensivo, todo mundo pintava a guia. Então você tinha desde o médico, advogado, até o sujeito mais humilde da cidade pintando guia. E era um negócio vexatório, né, desagradável e humilhante. Então o que nós fizemos? A central de penas alternativas. Nós recebíamos esses apenados, identificávamos qual era a profissão ou qual a especialização que essa pessoa tinha, e nós recebíamos a demanda de todos os órgãos públicos e também das entidades filantrópicas da cidade. Aí fala, está precisando de um pintor. Exatamente. Um pintor? Então vamos mandar para a Santa Casa que está precisando pintar um advogado? Então o senhor vai atender uma série de pessoas humildes que não podem pagar advogado. É cozinheiro, vai ajudar. Exatamente. Então o que nós fizemos? Nós passamos aí chegava e falava, eu sou político, o que você mandava ele fazer? Aí a gente mandava ele se candidatar na eleição. Porque essa história do político... Mas... É gozado, como o político às vezes acaba sendo mal visto. Mas o que o político faz, né? O político é o gestor público, né? O político, na verdade, ele precisa ter uma dedicação total para aquilo que ele se propõe a fazer, né? Nós vemos tantos empresários, pessoas, médicos, advogados, que às vezes se propõem a serem políticos e acham que vão, enquanto políticos, fazer um belíssimo trabalho enquanto fazem nas suas profissões. E não é bem isso, né? Eu, particularmente, me preparei para ser político. Como eu lhe falei, eu fiz uma pós-graduação de gestão pública municipal antes de ser prefeito. Nesse momento, eu estou cursando um mestrado de gestão e políticas públicas na Getúlio Vargas, na GV, para justamente cada vez mais estar preparado para ir alçar novos desafios. Mas a gente falou do político, né? Agora, funcionou isso. A central de penas alternativas foi espetacular, porque, na verdade, ela se transformou numa grande central de voluntários. Porque as pessoas elas tinham tanto prazer em ser úteis, aquilo que nós começamos falando, né, do trabalho voluntário, terceiro setor, em contribuir efetivamente na melhoria de uma entidade filantrópica ou até de um órgão público, que mesmo depois do fim das penas que eles tinham que cumprir, eles continuavam praticando. Entendeu? Então, gostavam e exatamente. Então foi uma coisa muito, muito interessante e eu espero, enquanto deputado estadual, poder levar essas propostas, esses projetos aí para todo o nosso estado. Tá legal, a gente tá fechando o programa. Ô Jair, você tumultuou um negócio aqui, porque você colocou como Rádio Estúdio Girumix, eu quero ganhar a lâmpada inteligente liga tudo, e as pessoas disseram, mas você não vale, né? Não vale, né? Então tá valendo. Quem viu aqui que o Jair colocou Rádio Estúdio Girumix, eu quero ganhar a lâmpada inteligente liga tudo, está impugnado. Foi impugnado, então, desclassificado. Desclassificado. Então o próximo que mandar aqui, eu quero ganhar a lâmpada inteligente liga tudo, ganha. Mas tem que escrever liga tudo aqui. Eu quero ganhar a lâmpada inteligente. Pode estar no estúdio? Pode estar no estúdio? Não, você... Não, não, no estúdio não, já foi reprovado. Não falou a regra? Não falou a regra. Não, tem que estar fora do estúdio. Zé Fernando Rapiquino, muito obrigado. Não deixei se falar quase, Zé Fernando. Não, mas quem tinha que falar não era eu mesmo. E eu só posso dizer que espero que você seja brindado assim, com a oportunidade de defender essas suas teses. Obrigado. Onde é o lugar correto, né? Para não tumultuar muito, e que você tenha êxito, porque elas são realmente importantes para o nosso povo e para a nossa região, principalmente. Muito
Muito obrigado, Zé Fernando. Muito obrigado pela oportunidade de vocês aqui, viu? Vai chorar, Zé? Não, hoje não. O pessoal já aguarda o programa aqui para ver se vai ter choro, Zé. Obrigado pela participação, sucesso de você ter atendido a gente, veio de Tietê, está visitando a região, né, uma liderança jovem, já foi vereador, já foi prefeito e agora está buscando aí, pré-candidato a deputado estadual, e o nosso espaço está aberto aqui a todos os pré-candidatos, é só entrar em contato com a gente. Obrigado e volta para Tietê daqui a pouco? Ou tem mais uma escala? Volto para Tietê, ainda volto para Tietê hoje. Amanhã estou de volta aqui para a região, tenho algumas reuniões aí com alguns amigos aqui da região. Opa. Alumínio, Piedade. Pô, mas já fica aqui então na região, pô. Minha Tietê tá pertinho, eu vou lá ver meus filhos um pouco. Eu tenho 2 pequenininhos, um casal. Uhum. Então, ver minha esposa, meus filhos, é importante a gente estar sempre presente. É isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado à retaguarda aqui do nosso Jair Ribeiro, Lucas Berlato. Obrigado, doutor Gustavo Luz. Obrigado, Roberto. Obrigado, Roberto. Zé Fernando, amanhã a gente volta. E o pessoal tem perguntado do nosso Zé Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio. Em razão desse novo horário, não tem sido possível a participação do Zé Balaio. Mas é assim que a gente conseguir conciliar o horário. Aí o Zé Balaio volta e tal. Tem gente perguntando se teve uma briga. Não tem como brigar com o Zé Balaio. Acho que você demitiu ele. Que isso sou eu. Então o Zé Balaio vai voltar em breve aqui. Um grande abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.